A TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quinta-feira, 2 de abril, e você vai ver a seguir. TCE investiga supostas falhas em edital da Candep. Tribunal de Contas analisa suspeita de irregularidades em edital da Prefeitura de Três Rios. Policiais militares salvam um bebê recém-nascido de engasgo em Três Rios. Vereadora pede esclarecimentos sobre falta de medicamentos em hospitais de Nova Friburgo. Menores são conduzidos para a delegacia após crime de trânsito na posse, e homem é preso por furto em Pedro do Rio. 2 cães morrem em ataque de pitbull em Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro solicitou esclarecimentos da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis após denúncias de irregularidades no edital de um pregão eletrônico realizado no dia 12 de março, que visa a terceirização dos serviços de manutenção, reparos, melhorias em praças e canteiros, além de podas e manejo de árvores no município. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, passou a investigar as possíveis inconsistências no processo realizado pela Prefeitura de Petrópolis por meio da Condep, avaliado em mais de 18 milhões e 800 mil reais, após uma representação de cautela pedindo a suspensão do edital. Segundo as alegações do TCE, não está especificado de onde o município vai tirar os recursos para o contrato, constando apenas que vem das pastas do Executivo e da companhia, sem detalhamento. Na representação, é apontada insuficiência no planejamento da contratação, enfatizando a falta de um estudo técnico preliminar, além de questionamentos sobre a precisão do edital. O TCE também questiona a reunião de diversos itens em uma única licitação, ressaltando que não há informações que indiquem se os serviços estão contemplados por uma ou outra contratação. Além disso, há indícios de supostas fragilidades na estruturação da planilha orçamentária por não justificar o preço. Após expor as inconsistências, a representação do tribunal buscou a suspensão da licitação para análise e a adoção de medidas necessárias para a correção do edital. Foi solicitado ainda que sejam promovidos os ajustes referentes à justificativa dos preços e estudos técnicos para comprovação da necessidade de contratação da empresa. O TCE declarou que não é possível suspender o certame no momento, pois o edital e anexos já estão disponíveis para download. O TCE vai ouvir os órgãos envolvidos, buscando esclarecimentos sobre todos os pontos apresentados no prazo de 15 dias. A Corte declarou que, caso seja constatada alguma irregularidade, vai adotar as medidas cabíveis conforme o regime interno do tribunal. Também foi determinada a apresentação da ata de registro de preços, entre outras informações vitais para a formulação do edital. A Condep informou que o pregão eletrônico citado é uma ata de registro de preços, ou seja, não há contratação imediata nem obrigação de uso. A companhia disse ainda que o edital foi previamente analisado pelo TCE e segue os critérios legais, estando disponível no portal da Transparência. Foi dito também que, atualmente, a utilização da ata está voltada principalmente para demandas emergenciais, como podas necessárias por questões de segurança. E ainda falando sobre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE analisa possíveis irregularidades na licitação para a compra de materiais e equipamentos de informática por parte da Prefeitura de Três Rios. A licitação tem um valor de pouco mais de R$ 908 mil e o processo do certame aconteceu no último dia 5 de março. A investigação por parte do Tribunal de Contas foi motivada pelo pedido de revisão de uma das empresas que concorria no edital, na modalidade de pregão eletrônico.
A empresa LS Rodrigues Comércio Informática Limitada entrou com uma representação para a suspensão do processo licitatório. A empresa alega que existem indícios que comprometem a competitividade e inconsistências na fase de escolha. A LS Rodrigues Comércio Informática foi desclassificada por ter se credenciado no sistema de cadastramento unificado de fornecedores no meio do processo do certame. A empresa buscou esclarecimento junto à Prefeitura de Três Rios, que argumentou que a companhia estava em desacordo com os termos do edital. O executivo informou que a empresa deveria ter realizado a inscrição previamente no sistema. No entanto, a LS Rodrigues Comércio Informática não encontrou nenhuma cláusula que exigisse que a proposta estivesse constituída antes do início do processo, que tem o valor de cerca de R$ 908 mil. A empresa apresentou uma manifestação administrativa, mas não houve retorno. Durante a espera, outra concorrente foi convocada pela Prefeitura, o que motivou a procura pelo Tribunal de Contas. A Corte analisa os elementos para evitar prejuízos para o interesse público. O TCE busca ouvir os entes públicos responsáveis pelo edital. O certame prevê a compra dos seguintes materiais: 193 notebooks, 358 unidades de disco, 107 cabos extensores, 342 memórias flash, 23 microcomputadores, 411 teclados para microcomputador, 481 mouses, 39 monitores, 25 roteadores, 26 equipamentos wireless, 5 notebooks adicionais e 40 tablets. Os avisos sobre a decisão foram encaminhados para os responsáveis no último dia 27 de março. A reportagem questionou a Prefeitura de Três Rios sobre as alegações, mas não recebeu uma resposta até o fechamento desta edição. E ainda sobre Três Rios, uma ação rápida da Polícia Militar salvou a vida de um recém-nascido na noite da última segunda-feira no bairro Boa União. 2 policiais realizaram uma manobra de desobstrução das vias aéreas do bebê de apenas 1 semana de vida. Confira. Por volta das 9 horas da noite da última segunda-feira, um policial percebeu que um carro parou na rua em frente à rampa de acesso do 38º Batalhão em Três Rios e decidiu verificar o que estava acontecendo. Dentro do veículo estava uma mãe em desespero com um filho de apenas 7 dias de vida que apresentava sinais de obstrução respiratória. Ela pediu ajuda a um policial que estava de plantão e imediatamente foi realizada a manobra de desengaje. Diante da emergência, outro policial foi acionado para dar apoio e a dupla iniciou imediatamente a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo fazer com que o bebê voltasse a respirar ainda no local. Após os primeiros socorros, os agentes abriram caminho no trânsito para garantir rapidez no deslocamento da mãe e da criança ao hospital no centro de Três Rios, onde a criança recebeu atendimento médico. Segundo a equipe do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, o recém-nascido passa bem e não corre risco de vida. Agora, mudando de cidade, a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou o pedido de requerimento da vereadora Maiara Felício para que a Prefeitura esclareça a ausência de medicamentos no Hospital Raul Sertan e nos postos de saúde. Segundo a parlamentar, o estoque sofre com inconsistências do final do ano de 2025 até o primeiro trimestre de 2026. A constatação da falta dos insumos no Hospital Municipal Raul Sertan, em Nova Friburgo, veio após uma fiscalização realizada pela vereadora Maiara Felício, que revelou que muitas famílias sofrem com a situação, já que muitos dependem dos medicamentos do sistema público de saúde. Acho que não existe nenhum usuário da saúde municipal não tendo queixas para falar sobre a estrutura e as condições que os equipamentos de saúde têm ofertado na hora que a nossa população precisa de acolhimento. Diante dos relatos, Maiara questionou quais foram as últimas entregas de medicação no Hospital Municipal Raul Sertan, Hospital Maternidade, nas UBSs e nas estratégias de saúde da família. O motivo da escassez, o critério para a compra, a empresa responsável pela entrega, entre outros pontos ligados ao abastecimento. A gente viveu momentos muito recentes de ver dos profissionais de saúde precisar se retirar para um cantinho para chorar, porque via o paciente precisando da medicação
e não ter para ofertar a medicação para o paciente. A gestão do sistema público de saúde em Nova Friburgo é alvo de críticas e investigações por conta da precariedade, segundo a vereadora. Em 2024, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou uma fiscalização no Hospital Raul Sertã, que resultou em uma determinação da Justiça para esclarecimento de irregularidades e carências encontradas. Durante a vistoria, a equipe do MPRJ constatou diversas irregularidades na unidade, incluindo a falta de medicamentos, que, conforme o relato da vereadora, voltou a ser um problema. Esse requerimento de informação está sendo pautado hoje, no finalzinho de março, porque até agora a Prefeitura não conseguiu trazer, não teve a empatia de vir a público, dar uma solução e responder do porquê que a nossa população está vivendo assim. Outras inconsistências encontradas foram a falta de liberação das instalações pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e Brigada contra Incêndios. Nas alas hospitalares foram encontradas infiltrações nas paredes, mobiliário precário, falta de água potável, climatizadores, locais para acomodar os pacientes na espera de atendimento, além da falta de espaço entre os leitos e acomodações para acompanhantes. Questionada, a Prefeitura de Nova Friburgo não respondeu aos nossos questionamentos até o fechamento desta edição. Agora, falando sobre ocorrências policiais, os adolescentes foram conduzidos para a delegacia por realizarem manobras perigosas com motocicletas no distrito da Posse, aqui em Petrópolis. Outro caso aconteceu em Pedro do Rio, onde um homem foi preso por furto a um estabelecimento comercial. Ambas as ações foram realizadas pelo 26º Batalhão de Polícia Militar. Os dois menores foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia, após realizarem manobras perigosas com motocicletas, como trafegar sob uma roda. O caso aconteceu na terça-feira, na Estrada União Indústria, na altura da Posse. Ambos foram autuados por ato análogo a artigos do Código de Trânsito Brasileiro. As duas motocicletas foram apreendidas e uma delas estava com um escapamento adulterado. Outro caso aconteceu em Pedro do Rio, onde um homem de 44 anos foi preso por roubar um mercado da localidade. O suspeito foi localizado em um posto de saúde abandonado nas proximidades do estabelecimento. Com ele, foram recuperadas 12 cartelas de ovos. O homem possui passagens criminais por roubo, furto, tráfico, posse e uso de drogas. Ele foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. E mais 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos em diferentes ocorrências registradas nesta quarta-feira em Petrópolis. Uma por direção perigosa com porte de droga e outra por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Na primeira ocorrência na rua General Rondon, no bairro Quitandinha, em Petrópolis, policiais militares apreenderam um adolescente após avistarem o menor realizando manobras arriscadas, como empinar o veículo e trafegar em zigue-zague, colocando em risco pedestres e outros motoristas. Diante da abordagem, foi constatado que, por se tratar de adolescente, não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. Além disso, durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pequena porção de maconha. Por esta razão, foram aplicadas medidas administrativas cabíveis e a motocicleta foi removida ao depósito público. O adolescente foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, sendo posteriormente liberado sob responsabilidade do responsável legal. Já na segunda ocorrência, na Estrada do Brejal, na Posse, também na manhã desta quarta-feira, outro adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após informações sobre o armazenamento de entorpecentes em uma residência, policiais militares foram até o local e, com autorização da responsável, realizaram revista no imóvel. Durante a ação, o adolescente confessou a prática e entregou o material, sendo apreendidas 400 pedras de crack, 4 pinos de cocaína, porções de maconha e skunk, 14 frascos de lança-perfume, além de R$ 225 em espécie e uma ave mantida em cativeiro sem identificação. Segundo a polícia, o menor já havia sido apreendido anteriormente por envolvimento com drogas. Ele foi conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido. E 2 cães foram mortos em Petrópolis nesta quarta-feira após um ataque de outro cão da raça Pitbull. A Coordenadoria de Bem-Estar Animal e o Corpo de Bombeiros realizaram o resgate do animal. O tutor do animal foi encaminhado para a delegacia. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo.
O ataque aos 2 cachorros aconteceu na localidade conhecida como Morro dos Anjos, no Caxambu, em Petrópolis. As equipes da Coordenadoria de Bem-Estar Animal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram a contenção segura do animal, um cachorro da raça Pitbull que apresentava o comportamento agressivo. O cão foi encaminhado para um lar temporário especializado, onde vai receber os cuidados e avaliação comportamental adequada para animais com histórico de violência. O tutor do animal foi identificado e encaminhado para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Ele vai poder responder pelos atos de omissão de cautela e pelos danos causados pelo animal sob sua responsabilidade. Este é o segundo caso de resgate de animais agressivos registrados pelo COBEA em Petrópolis em menos de 30 dias. No mês passado, uma ocorrência semelhante foi registrada no Quitandinha, onde 2 pitbulls atacaram um cavalo. A Prefeitura reforça que as denúncias de maus-tratos ou situações de risco envolvendo animais podem ser feitas pelo telefone do COBEA no número 24 2291 1505. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E você vai ver no próximo. Especialista explica sobre direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Páscoa movimenta supermercados e comércios em Petrópolis, com destaque para peixes e produtos típicos. Feira do Pescado atrai consumidores que buscam produtos tradicionais da Semana Santa. Prefeitura de Petrópolis reabre piscina do Parque Cremeri. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Celebrado hoje, dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo reforça a importância de ampliar o acesso à informação sobre o transtorno do espectro autista. O diagnóstico costuma marcar o início de uma nova jornada para muitas famílias, não apenas no campo da saúde, mas também na busca por direitos.
Apesar dos avanços na legislação brasileira, ainda há falta de informação e dificuldades no acesso a serviços essenciais. De acordo com a advogada Kátia Zaney, pessoas com transtorno do espectro autista possuem os mesmos direitos que pessoas com deficiência, o que inclui uma série de garantias importantes no cotidiano, como preferências em atendimentos, vagas de estacionamento, concurso público, além de benefícios assistenciais ou previdenciários. Um dos principais marcos legais é a Lei Berenice Piana, que reconheceu o autista como uma pessoa com deficiência. A gente pode observar que as pessoas com TEA, elas não podem ter a matrícula negada pelos estabelecimentos educacionais de ensino. E se elas precisarem de ajuda profissional, de um profissional adequado para o ensino, elas têm direito a isso. Segundo a advogada, através desta lei, no campo assistencial, há o benefício de prestação continuada, o BPC. Neste caso, não basta que a pessoa tenha deficiência, é necessário a existência de um critério de renda do grupo familiar, analisado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Porque muitas pessoas pensam que o autismo ele gera somente o BPC, mas não, o autismo ele pode gerar uma aposentadoria antecipada. Para a pessoa com transtorno do espectro autista conseguir se aposentar, é necessário que ela ou algum responsável tenha feito uma contribuição previdenciária. De acordo com Kátia Zaney, uma vez esse direito adquirido, em caso de morte do beneficiário, é possível que essa aposentadoria seja destinada para os ascendentes ou possíveis descendentes dele. Que essa lei ela trouxe avanços importantíssimos para a nossa sociedade, incluindo as pessoas com o espectro autista em todas as possibilidades sociais, previdenciárias, educacionais e de saúde no nosso estado brasileiro. Apesar das garantias legais, o acesso ao tratamento ainda é um dos principais obstáculos enfrentados pelas famílias, visto que os serviços públicos são deficitários. A advogada explica ainda que muitos planos de saúde recusam o acesso a essas terapias. Por isso, a importância do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado neste dia 2 de abril. A Prefeitura de Petrópolis encerrou a programação do Mês da Mulher nesta terça-feira com uma blitz contra o feminicídio realizada na Praça Dom Pedro, no centro da cidade. Estamos aqui agora ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Fala um pouco como é que foi essa blitz. Todos que estão nos acompanhando. Pois é, o mês da mulher acabou e entramos em abril. Mas vale destacar que as ações continuam acontecendo durante todo o ano. A ação realizada na Praça Dom Pedro, que marcou o fim da programação, contou com equipes da Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, com foco na conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo a Prefeitura, a programação do Mês da Mulher, com o tema Mulheres e Suas Diversas Faces, teve uma série de atividades, como ações de conscientização, palestras e parcerias com instituições públicas e privadas. Durante o período, foram realizadas iniciativas como a assinatura de protocolo de intenções com a Unifase para a criação do Observatório do Mercado de Trabalho, a apresentação do selo da empresa Amiga da Mulher, e do protocolo Não é Não, respeite a decisão pelo governo do estado. A programação também contou com corrida e caminhada pelo fim da violência contra a mulher, além da assinatura de protocolos de atendimento à mulher e à criança, vítimas de violência sexual, em parceria com a Polícia Civil. Durante a blitz realizada na terça-feira, foram distribuídos materiais informativos sobre a rede municipal de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência, além da divulgação do Disque 180, que é o canal nacional de denúncias e orientações. Bom, essas atividades são muito importantes, né? E que bom que vão continuar acontecendo se a gente levar em consideração o aumento no número de casos de violência contra as mulheres. Então, que ações como essas fiquem cada vez mais comuns para toda a sociedade. Volto com você, Mariana. Pois é, Evelyn, como você mesmo disse, ações como essas que aconteceram agora no mês de março, que é o mês das mulheres, elas foram muito importantes, mas como você falou, elas têm que continuar acontecendo. A gente precisa continuar combatendo a violência contra as mulheres. Mas, Evelyn, muito obrigada por suas informações.
Olha só, gente, mais do que chocolates, a Páscoa mantém viva uma tradição que atravessa gerações: a celebração em família ao redor da mesa. Em Petrópolis, esse hábito deve impulsionar diferentes segmentos do comércio, especialmente supermercados, hortifrutis e lojas especializadas. Segundo o levantamento da Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas e também do SPC Brasil, 78% dos brasileiros pretendem consumir pratos típicos da data. De acordo com a pesquisa, entre os itens mais procurados estão peixes como bacalhau, salmão e atum, preferidos por 49% dos consumidores, além de produtos tradicionais como a colomba pascual e o pão de Páscoa. A preferência reforça o impacto direto no varejo alimentar, que se prepara para atender uma demanda concentrada nos dias que antecedem o domingo de Páscoa. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, nos dias atuais, existem outras maneiras de presentear na Páscoa, além dos chocolates. Porque já está existindo também uma tradição de pessoas que estão buscando outros tipos, né, de presentes para essa época, né? Então, às vezes, tem pessoas buscando presentes, brinquedos, outros buscam roupas, outros buscam calçados, bijuterias. Então, hoje está se diversificando muito a forma de presentear nessa data da Páscoa. De acordo com o levantamento, 97% dos brasileiros pretendem comemorar o domingo de Páscoa. Destes, 58% devem passar a data em sua própria casa e 42% na casa dos pais e parentes. Para Cláudio Mohamed, esse comportamento representa uma cadeia de oportunidades para o setor alimentício de Petrópolis. Você tem aí os supermercados, você tem os hortifrutis, você tem também as lojas especializadas, né? Então, a gente pode dizer que é uma data muito importante. Além disso, segundo o presidente da CDL, o comércio de alimento ainda resiste às compras online. Isso porque, em casos do tipo, o consumidor prefere realizar a compra de maneira presencial. Então, isso aí vem fazendo com que cada vez mais o comércio online ele não vem crescendo nesse segmento, né? Continua realmente se mantendo a busca pela compra presencial. A Feira do Pescado, que fica localizada na rua Visconde de Souza Franco, aqui no centro de Petrópolis, é um dos eventos mais tradicionais da cidade e já faz parte do calendário cultural. Realizada durante a Semana Santa, a iniciativa une fé e tradição, além de movimentar a economia local. O evento, que completa 36 anos, reforça a tradição da Semana Santa e também se destaca pelo impacto na economia local. Todos os anos, a feira reúne dezenas de comerciantes e movimenta a venda de toneladas de pescados, atraindo consumidores de diversas regiões. Tradicional em Petrópolis, a Feira do Pescado atravessa gerações e mantém viva a cultura da Semana Santa, reunindo um movimento intenso de consumidores no centro da cidade. A estrutura foi montada com o apoio da Prefeitura e equipes de trânsito e segurança, que atuam no local para garantir a organização e a tranquilidade dos consumidores. Minha mãe sempre me trouxe aqui para a Feira do Peixe, eu pequenininho, limpava sardinha lá. E vem passando de geração em geração, porque se olhar a maioria das feiras foi do vô de alguém, foi da mãe de alguém e vem trazendo aqui esses peixes frescos que o povo petropolitano gosta. Vem aqui e sabe que tem um peixe fresco. E essa tradição segue passando de geração em geração entre os comerciantes. Em muitas barracas, o trabalho começou com os avós, passou pelos filhos e hoje já envolve até os bisnetos, mantendo vivo o legado familiar na feira. Sou de tradição a tradição. Meu pai era feirante, um dos feirantes mais antigos da feira de legumes e frutas, e vendia lá na Praça da Inconfidência ainda. Aí nós fomos criados, né? Viemos para cá e estamos dando seguimento. Eu falo que é tradição em tradição. Pai, filho, netos e bisnetos. Entre os produtos mais procurados estão a tilápia, o camarão, a sardinha e a cavalinha. Opções que não podem faltar na mesa dos consumidores durante a Semana Santa. O pessoal gosta muito de peixe grande. Muito de peixe grande, tipo peixe de curvina, assim, que bota passar para botar com aquela família inteira. Aí bota aquele peixão recheado na mesa, o pessoal se amarra. A Feira do Pescado já faz parte da rotina de muitos consumidores que não abrem mão desse costume. Por isso, todos os anos eles voltam ao local em busca de qualidade, preço acessível e o clima típico da Semana Santa.
Sempre vem aqui, todo ano a gente costuma comprar com ela aqui. E o que você acha da feira? Ah, muito bom, né? A gente que gosta de frutos do mar é uma delícia. Camarão, então, com bobó, nossa, não tem coisa igual. Tá ótimo, esse ano tá muito bom. Tá excelente. Recomenda? Recomendo, claro, com certeza. Além de garantir produtos frescos e de qualidade, a Feira do Pescado proporciona uma experiência que une tradição, cultura e convivência. Ao todo, são 24 barracas funcionando em horários especiais durante a Semana Santa. Na quarta-feira, o atendimento vai de meio-dia às 10 da noite. Na quinta, das 8 da manhã às 10 horas da noite. E na sexta-feira santa, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Esse é um evento que segue como referência em Petrópolis e marca o período da Semana Santa na cidade. Mas agora vamos para um rápido intervalo e na volta temos o Correio Esportivo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Vamos agora ao Correio Esportivo com os principais destaques do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em futebol, taekwondo e tênis de mesa. No futebol nós começamos falando de seleção brasileira. Isso porque o nosso Brasil superou a derrota no jogo contra a França e conseguiu vencer a Croácia por 3-1 no segundo e último amistoso dessa última data FIFA antes da Copa do Mundo. E apesar do placar quase elástico, o jogo não foi fácil para a nossa seleção. A primeira etapa foi sem dúvidas a melhor do Brasil. O time conseguiu criar muitas oportunidades e fez 1-0 com Danilo, em uma ótima jogada de Vinícius Júnior. Na segunda etapa, o time jogou mais recuado e viu a Croácia empatar em uma falha geral da defesa. Mas logo depois, Endrick veio da reserva e conseguiu desequilibrar o jogo, participando dos gols de Igor Thiago e Gabriel Martinelli. Hugo, com certeza foi um jogo bem diferente do que a gente viu contra a França. É claro, não era uma seleção tão boa, mas é claro, a Croácia é uma seleção muito qualificada, tanto que em 2022 eliminou o Brasil. Exatamente, a Croácia eliminou o Brasil em 2022, chegou em terceiro naquela Copa, na Copa anterior ficou em segundo, então é sim um time muito qualificado. Eu acho que é o time que perde muito por conta da idade dos jogadores, que é uma seleção que essa geração já está passando e não tem uma cultura tão grande assim do futebol. Mas ainda assim é um time muito qualificado
É um desafio muito maior do que praticamente todas as seleções que o Brasil jogou nesse ciclo de Copa do Mundo. Então eu acho que foi um ótimo teste e que principalmente no primeiro tempo o Brasil conseguiu brilhar bastante. Acho que o destaque desse primeiro tempo foi a volta por cima do Vinícius Júnior, né? E contra a França, a gente comentou aqui, ele fez um péssimo jogo, mas contra a Croácia agora, principalmente no primeiro tempo, no segundo teve uma queda normal de rendimento, mas no primeiro tempo ele rendeu muito, foi crucial para o Brasil no jogo. Sem dúvida nenhuma, ele faz uma jogadaça no gol do Danilo, belíssimo gol inclusive por conta dessa jogada do Vinícius Júnior. E também eu diria que o outro destaque dessa partida foi justamente o Danilo, que ele vem para ser mais ou menos ali a quinta opção desse meio campo do Brasil, depois de Fabinho, depois de Andrei Santos e dos dois titulares, que é o Bruno Guimarães, que está machucado, e o Casemiro, mas que desses últimos jogos recentes, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores jogadores do Brasil e jogou bem contra a França, conseguiu entrar bem ali, e nesse jogo contra a Croácia nem se fala. Para mim, foi o melhor do jogo. Concordo, então. E eu acho que o Danilo, depois desses dois jogos contra a França e Croácia, ele deveria ser o reserva direto ali do Bruno Guimarães. Para mim, o Danilo do Botafogo como reserva direto do Bruno Guimarães e o Andrei Santos como reserva direto ali do Casemiro. Também acho e diria que o Fabinho, que é o reserva direto do Casemiro nesse momento, ele tem que ser a quinta opção. Ainda convocaria ele, porque eu acho que ele faz um papel diferente. É o mais parecido do com o Andrei Casemiro. Santos. Exatamente. Só que o Casemiro aguenta grande parte do jogo. E não é todo jogo de Copa do Mundo que você vai precisar de um reserva para o Casemiro. Então eu diria sim que o Danilo ganhou muito nessa convocação e ganhou muito nesse jogo, que ele foi realmente muito bem. Na segunda etapa, o time dá uma recuada. Eu acho que o Ancelotti quis testar também como é que o time ia se portar nessa situação de ter que ficar jogando no contra-ataque. Aí realmente os jogadores do ataque sumiram um pouco. Mas aí, no finalzinho a gente toma um gol, que é uma falha assustadora do que a gente não gosta, do Bento. Bento não tem condição de ser convocado para a seleção brasileira. Infelizmente. Ele sai de um jeito completamente bizarro. O Danilo do Flamengo agora, né? O Danilo zagueiro, ele erra também horrorosamente no lance, mas o principal erro, sem dúvida nenhuma, é do Bento. Acho que os três erraram ali. O Exatamente. Marquinhos, que ele poderia tentar dar a vida ali, se acelerar para chegar antes na bola. O Bento não sabia se saía, se ficava no gol. Acabou que ele ficou nesse meio termo, não fechou o chute. E o Danilo também não conseguiu alcançar. Na segunda bola ali, acaba ficando mais difícil para ele ficou também. atrás do defensor, então realmente foi uma falha geral dessa defesa. E depois a gente toma esse empate, mas logo no lance seguinte o Endrick consegue cavar um pênalti. A estrela, né? Exatamente, e é aquele negócio, cada vez o Endrick se bota como: eu preciso estar nessa Copa do Mundo, eu preciso jogar. E, inclusive, eu acho que ele tem que ser testado de titular. Infelizmente já acabou esse período de testes, mas toda vez que ele entra em campo, acontece alguma coisa para a seleção. Então realmente é um jogador que precisa ser lapidado e precisa estar nessa Copa do Mundo porque ele é muito diferente. A gente viu o João Pedro começando e não foi bem. O Endrick entrou e resolveu. E aproveitando que estamos no assunto do futebol, vamos agora para os clubes. Isso porque o Botafogo venceu mais uma no Brasileirão. Dessa vez o Glorioso superou o Mirassol em um movimentado 3-2, com gols de Arthur Cabral, Alex Telles e Júnior Santos. Com esse resultado, o time chegou na 12ª posição do campeonato. Toledo, a gente pode dizer aqui que o Botafogo, mesmo em meio a todas as polêmicas, todas as situações que envolvem o campo e o extracampo, conseguiu essa vitória que é importantíssima. É claro, o Mirassol não está bem nesse ano, está na zona de rebaixamento, mas o Botafogo também estava. Então foi uma vitória muito importante. Exato, um resultado que pode dar aquela animada, principalmente nos torcedores, mas é claro nos jogadores também, para que aconteçam mais resultados positivos, mais vitórias ao longo do campeonato. Exatamente. E a gente pode destacar também, né, Toledo, que o Júnior Santos foi feito para jogar no Botafogo. Veio bem mal no Atlético Mineiro, teve muitas lesões, muitas situações envolvendo o jogador. Direito, né? Exatamente. Quando jogou não conseguiu jogar muito bem, mas aí no Botafogo ele já chega, já faz uns dribles um pouco diferentes. É aquele jogador que é muito instintivo, né? Dá para ver isso. E conseguiu fazer um belo gol, que foi, no final das contas, o gol que garantiu a vitória, porque foi o gol do 3-1, mas aí depois o Botafogo toma mais um gol e poderia ter se complicado se não tivesse esse gol justamente do Júnior Santos.
No mesmo dia e rodada, o Vasco empatou com o Coritiba jogando no frio do Couto Pereira. O time do Rio saiu na frente com o Tietê aos 24 do primeiro tempo, mas pecou pelos erros e pela falta de atitude e com requintes de crueldade cedeu o empate com um gol contra aos 45 do segundo tempo. Hugo, aquele típico jogo que parece que só acontece com o Vasco. O Vasco fez um jogo que estava bem até no primeiro tempo, acabou que deu a diminuída na pressão, o time teve uma queda de rendimento depois do gol. Exatamente, Toledo. O time vinha muito bem, estava dominando o jogo, não deixava o Coritiba chutar. Inclusive, no momento em que o Vasco faz o gol, sobe a estatística que o Vasco estava com 8 finalizações e o Coritiba só estava com uma. Então, assim, era uma superioridade muito expressiva. Mas aí depois do gol o time se abdicou de jogar e no final das contas o que todo mundo sabia que ia acontecer realmente aconteceu. Porém, né, requinte de crueldade, esse gol no finalzinho do final do jogo. Dói mais, né? Exatamente. E um outro destaque negativo dessa vez é a arbitragem. Foi muito estranha a arbitragem do Ramon Abate-Abel. Realmente tinha umas faltas que ele não marcava. Teve uns lances que não foram falta e ele marcava. Era um jogador, ou um jogador não. O juiz estava realmente invertendo muita coisa, mas o principal destaque disso tudo é o acréscimo do segundo tempo, que ele primeiramente deu 6 minutos de acréscimo, mas aí o Coritiba fez um gol. Aí ele deu mais 3 minutos de acréscimo. Aí o jogador se lesiona. Aí ele deu mais 2 minutos de acréscimo. Aí ele deu mais 1 minuto de acréscimo, totalizando 12 minutos. E ele terminou com 9 minutos de acréscimo. Ele é adicionando e no final das contas ele deu 3 minutos a menos. E também saiu depois a medição ali da bola rolando, que de 12 minutos de acréscimo que ele deu, só 3 minutos de jogo foram jogados. Então isso mostra que assim, o árbitro tinha perdido completamente a mão do jogo e ele não soube dar o próprio acréscimo. Perdeu a noção do tempo porque é uma diferença muito grande, são 9 minutos de diferença e com certeza faz muita diferença, porque a gente não sabe o que poderia acontecer. Às vezes o Coritiba poderia ter virado o jogo, às vezes o Vasco poderia ter feito um gol também, ou seja, a gente nunca vai saber o que pode ter acontecido se esses 9 minutos tivessem realmente acontecido. Exatamente, e cabe destacar que o Coritiba estava jogando muito bem depois que o Vasco sofreu esse gol, fez esse gol contra, então estava com as rédeas do jogo e poderia ter conseguido essa virada dentro de casa, exatamente. Inclusive, só para a gente poder finalizar esse ponto, destacar como é bom ter o Couto Pereira na Série A do Brasileirão. É um estádio muito bonito, é uma festa maravilhosa que a torcida do Coritiba faz. O gramado também, né? Exatamente, o gramado sempre muito bom. E um destaque que dá um diferencial é que o jogo fica o tempo todo com as luzes verdes ligadas. Então a torcida está sempre verde, é realmente muito bonito de se ver. E é um estádio muito diferente daquele padrão de arena, exatamente. É um estádio raiz, mas ainda assim com muita estrutura. E finalizando a rodada carioca, o Fluminense venceu bem o Corinthians dentro do Maracanã. 3-1 para o Tricolor, com uma ótima atuação coletiva e gols de John Kennedy, Hércules e Castilho. E um detalhe é que o ex-Flamengo Alan, que agora joga no time paulista, foi expulso por fazer gesto obsceno no jogo. Toledo, só para fazer um pequeno destaque, que expulsão boba do Alan. Tava jogando mal e ele foi expulso de um jeito ridículo e prejudicou muito o time. Que inclusive depois da expulsão, o Corinthians teve algumas chances de fazer gol e poderia ter se colocado ali de volta no jogo. Mas aí depois que ele estava expulso, realmente complicou toda a situação. Um jogador que era do Flamengo, agora está emprestado para o Corinthians, mas torcedor flamenguista, eu te garanto que não tem saudade nenhuma dele. Sempre foi um jogador muito criticado, era muito bom no Atlético Mineiro, mas não chegou a render o que era esperado no Flamengo. Era um jogador que toca muito para trás, parece que se esconde do jogo. E acaba que nesse jogo contra o Fluminense ele foi muito mal. Teve uma certa agressão no jogo, mas o árbitro ele não expulsa pela agressão, e sim pelo gesto obsceno. Exatamente. Mas agora falando de Fluminense, falando da parte boa desse jogo, que golaço do John Kennedy, uma ótima jogada do Kevin Serna, que tem jogo que parece que ele erra tudo, tem jogo que ele faz tudo certo, e ali ele fez tudo certo mesmo, fez uma jogadaça, e depois o John Kennedy completou fazendo um drible maravilhoso em cima do goleiro reserva do Corinthians e conseguiu fazer esse gol. E depois a gente tem o gol do Hércules também, outro ótimo jogador desse elenco do Fluminense, acaba sendo um pouco inconstante às vezes, mas é um ótimo jogador. E finalizando, o Fluminense enfim tem um camisa 9, o Castilho entrou muito bem no jogo e fez também um outro belo gol. Exatamente. Fez um outro belo gol
que teve uma ótima jogada do Martinelli, que também é um jogadoraço que manda nesse time do Fluminense. E agora, trocando de esporte, a atleta petropolitana Ângela Azevedo foi a grande vencedora da sua categoria no Campeonato Estadual de Taekwondo 2026, realizado no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. A competição, organizada pela Federação de Taekwondo do Estado do Rio, reuniu atletas de diversas categorias e graduações e teve como principal objetivo fomentar a categoria, além, é claro, de servir como uma seletiva direta para o Campeonato Brasileiro. Hugo, é muito importante a gente ver uma atleta, principalmente aqui das nossas cidades, atuando em alto nível assim, né? Exatamente, já recebi ela mais de uma vez no Correio Petropolitano Debate. É uma atleta que vem surgindo cada vez mais, vem se formando como realmente uma grande participante do nosso cenário de artes marciais aqui da cidade e de todo o Brasil. Ela já é campeã brasileira e agora está conseguindo caminhar ainda mais em outras categorias e com esse desenvolvimento da idade. E agora, trocando de esporte, o atual campeão da Copa do Mundo, Hugo Calderano, deu mais um passo na defesa do título em Macau. Nesta quarta-feira, o número 3 do mundo precisou arrancar uma virada para passar pelo sueco Christian Carlsson por 3-2, no encerramento da fase de grupos. O brasileiro de 29 anos despachou o 38º do ranking e avançou às oitavas de final. E Bruna Takahashi também venceu de virada a romena Bernadette Zoc por 3-1 e também conseguiu avançar para as oitavas de final. Toledo, a gente destaca aqui que é muito bom a gente ver tanto o Calderano quanto a Bruna Takahashi conseguindo ir bem nessas competições, esse casal que é tão vitorioso aqui para o Brasil, nos representa tão bem, mas infelizmente a gente encerra mais uma edição do Correio Esportivo. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu?
E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo. Gente, estamos chegando aí ao fim de mais uma semana com feriado, sextou e feriado, então é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas aqui para as cidades da nossa região de cobertura, e por isso eu estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que é quem vai contar para a gente mais informações sobre. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E aí, tem previsão de chuva para amanhã, o feriado? Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Eu já adianto que tem previsão de chuva na sexta-feira para todas as cidades da nossa região de cobertura, né? Para a nossa Sexta-feira Santa. Mas começando por Nova Friburgo, onde a sexta-feira será de sol com muitas nuvens, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros seguem a tendência da semana e variam entre a mínima de 18 e máxima de 25 graus Celsius. Teresópolis, o dia também será de sol com muitas nuvens e, além disso, pode ter pancadas de chuva no período da tarde e à noite, e as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 26 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a Sexta-feira Santa será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. No período da noite, pode ter temporal e os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 25 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e na parte da noite, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e máxima de 29 graus Celsius. E para finalizar aqui nossa previsão do tempo, Mariana, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Como de costume, a maior temperatura para a cidade, onde a maior temperatura das cidades da nossa região de cobertura é a de Três Rios, onde os termômetros vão variar entre a mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 30 graus Celsius. Mariana, como eu falei, né, como sempre, Três Rios tendo aquela temperatura muito mais elevada que propriamente Paraíba do Sul, que também fica na região centro-sul, e, obviamente, em relação à região serrana. E outra coisa que a gente pode perceber, que a gente tem comentado aqui, é que o clima e as temperaturas e o tempo em si estão muito parecidos com o verão, mas a gente já está no outono. Pois é, Jonathan. A gente pode reparar também que a tendência climática não mudou muito desde o início dessa semana, né? Desde semana passada, na real, quando começou o outono, tá essa tendência de sol, mas com aumento de nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva na parte da tarde e também da noite. Então é muito importante para quem for sair amanhã no feriado, Sexta-feira Santa, saia de guarda-chuva para não ser pego desprevenido. E as temperaturas seguem essa mesma tendência também, as máximas chegando ali a casa dos 25, 26 graus na região serrana e na região centro-sul do estado, próxima aos 30 graus. Mas, Jonathan, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra, é claro, nos nossos telejornais, também no nosso site em correiopetropolitano.com.br e nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. Olha, a participação de vocês nos enviando denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 992483167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Uma boa tarde. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.